Vamos dar início a mais um evangelho, né? Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas mãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não o ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim e pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor dos nossos hinos. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer, o planeta tem algum problema? Não. Se tiver, as pessoas que moram nele, né? Porque o planeta em si, ele é uma beleza da natureza, né? Tem as coisas da natureza própria do planeta, que se fosse moldada na mão do homem, não ia ter mais. Se o homem conseguisse parar um furacão, um tornado, um maremoto, um terremoto, alguma dessas coisas que às vezes são importantes para o globo terrestre, se o homem conseguisse parar, não ia ter mais. Então, o globo terrestre não ia ter nada dessas coisas que são importantes para o globo terrestre. Então, tudo que às vezes o homem consegue ali manipular, ele esquece que às vezes que é para o globo terrestre e faz de acordo para si mesmo. Então, a gente não tem que achar ruim o nosso planeta. Quem faz as coisas erradas no nosso planeta somos nós, né? Então, é isso que nos fala a mensagem de hoje, né? Não reclame do seu planeta, né? O seu planeta tem tudo que você precisa. Se tem alguma coisa errada no seu planeta, é a vibração das pessoas que moram nele. No caso, a nossa vibração. Então, vamos continuar o nosso evangelho, né? A gente viu ontem sobre os samaritanos, né? Viu que Samaria era o nome de uma cidade, que mudou o seu nome dela, né? Depois para Augusta, né? E até hoje o nome dos lugares às vezes mudam, né? Devemos pegar a forma? Se apegar a forma, não. Porque vai modificar alguma coisa na nossa vida? Meio que não, né? O que modifica na nossa vida são os nossos atos. Então, vamos continuar. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Estranho, né? Fala Jesus de Nazaré. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, às semelhanças dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. É meio estranho, né? Práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Jesus de Nazaré. Não, tá aí, ó.
adotava a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortava o cabelo. Que não pode beber bebida alcoólica, eu tô careca de saber, né? Porque o álcool realmente ele tira a vida. Ai, mas o vinho faz bem. A uva, não o álcool, né? A gente tem que saber entender que do vinho que faz bem é a uva, não é o álcool. O álcool realmente ele não faz bem para o corpo humano. Você parar e analisar, ele faz bem em quê? Eu já tomei bastante cerveja, graças a Deus, bebida alcoólica eu não consigo beber quase nenhuma, minha sorte. Mas quando tomei depois dá uma sensação de morte horrível, credo, é horrível. E ainda bem que dá essa sensação, né? Senão eu estava aí propensa a ter mais esse vício na vida. Porque a gente tem esses vícios, né? Achando que essas coisas vão modificar os resultados da nossa vida, né? Não modificam. Mas vamos falar sobre o Evangelho, né? Então, Nazarenos era nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos, né? A abstinência de bebida, a castidade, né? Porque a sexualidade em si, né? O sexo foi feito para a procriação, né? Mas não é isso que ocorre em si. E não cortava os cabelos. Eu não sei essa coisa de cortar o cabelo, onde que diferencia, né? A forma. Não diferencia nada. Meu cabelo cortado tá bom nesse calor. Bom, vamos continuar. Publicanos. Eram assim chamados na Roma Antiga os cavaleiros arredentários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhava-se ao fermier genor, arredentários gerais, eu não sei pronunciar, e aos trentes, contratantes, que eu também não sei pronunciar, do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os ricos a que estavam sujeitos faziam que se fechasse os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes poucos escrupulosos. Às vezes dizemos ávido como publicano, rico como publicano, referindo-nos às fortunas de má procedência. Eu não entendi direito não, vamos voltar. Publicanos. Eram assim chamados na Roma Antiga os cavaleiros arredentários das taxas públicas. Naquela época, a gente sabe, né? Até nos desenhos animados tem. A população não gosta do rei, porque o rei cata todo o dinheiro que eles precisam comer, né? A encarregados da cobrança dos impostos das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos fermier genor, arredentários gerais e aos trentes, contratantes do antigo regime da França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os ricos que estavam sujeitos faziam que se fechasse os olhos para o seu enriquecimento, que para muito eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. Não é os ricos, é os riscos. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechasse os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. Eles tinham então um cargo acima, né? Que não dava-se para saber se era porque eles catavam das pessoas e não passavam aos seus maiores, ou porque eles tinham esse cargo acima, porque eles catavam-se as taxas das pessoas para se passar aos maiores. O nome de publicano foi estendido mais tarde a todos que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes poucos escrupulosos. Às vezes dizemos ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos às fortunas de má procedência, né? Então, quer dizer, eram os que catavam taxa. Hoje essas taxas catam-se, né,
normalmente quando a gente compra qualquer coisa. Durante a dominação romana foi imposto o que os judeus mais dificilmente, diferente daquela época, a gente não pode esquecer que as taxas que se retiravam naquela época, às vezes só ia lá, né, para os grandes. Hoje as taxas é a nossa saúde pública, é a nossa escola pública, é alguns cursos públicos, alguns cursos técnicos dados pelo Estado, deixa eu ver, às vezes é a nossa iluminação, que a gente paga, a iluminação, mas é assim, é os acessos a um poste, é o asfalto. Então, quer dizer, hoje as taxas já são mais voltadas à população, né? Não todas em si, né? Depende aí da própria população, né? Dos que estão, quem está trabalhando nisso é uma pessoa que é da população, né? Independente da casa que ele mora. Então, vai depender aonde está indo cada coisa, as pessoas, né? Mas a gente ainda tem. Durante a dominação romana foi imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e os que mais causavam irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, que era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso que tinha por chefe um certo Judas, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror aos impostos e, por consequência, a todos que encarregavam de arrecadá-lo, seriam os publicanos. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se tendo relações íntimas com eles. Ainda bem que hoje, né, já é uma coisa mais democrática, pelo menos aqui no país, né? Porque naquela época não, né? Até a sua profissão te separava de alguma coisa. Então, aos poucos, a gente vai vendo o quanto que a gente está progredindo, né? O quanto que a gente progrediu. A gente reclama, mas progrediu. Vamos agradecer, então, mais uma orientação de hoje, né? Hoje a gente viu sobre os nazarenos e sobre os publicanos. A gente viu ontem sobre os samaritanos, né? E assim a gente vai conhecendo aos poucos, né? As tribos daquela época, né? As raças daquela época. Porque quando o evangelho se fala numa palavra, a gente entende referente a que eles estão falando. Apesar que a gente lê hoje, eu pelo menos leio, olha que eu vejo no evangelho, eu não lembro mais o que eu li. Eu não lembro do que está referindo, mas eu entendo, mas... Bom, então vamos agradecer. Obrigada pelo estudo de hoje, por mais um momento de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações e os nossos pensamentos. Obrigada, Senhor, por essa imagem tão bonita da natureza, por esse ar, pela chuvinha maravilhosa de ontem, né? Tudo que vem da natureza a gente tem que agradecer. Obrigada pelo Xoxó, pela minha mãe, pelos parentes, pelo trabalho. Obrigada por tudo e assim seja.